graça e paz sobre a tua vida. Será que entendemos todo o propósito de vivermos o reino de Deus, de revelarmos o reino de Deus e de como devemos revelar o reino de Deus neste mundo? Precisamos entender essas coisas, precisamos compreender o que passamos, as coisas que passamos. Pois felizes são aqueles que sofrem por causa do Evangelho. Tribulação, luta, os problemas que enfrentamos têm um só propósito: o nosso aperfeiçoamento, o revelar de Deus neste mundo, através das nossas vidas, pela maneira como agimos, pela maneira como revelamos, pela maneira como falamos, em nossas ações e em nossas palavras. Quando entendemos o propósito de Deus, quando entendemos o propósito da nossa vida, nós fazemos desta vida, da nossa vida, uma oferta em favor das pessoas, para que conheçam o Pai, para que compreendam da sua vontade e vivam o reino de Deus segundo o modelo que Cristo deixou para nós. Jesus fez da sua vida uma oferta para que nós conhecêssemos o Pai. E nós devemos fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, mesmo diante dos sofrimentos ou até mesmo da possibilidade de morte, para que conheçam o Pai. Por isso precisamos preservar as vidas dos outros e fazer da nossa vida uma oferta, negarmos a nós mesmos e glorificarmos o Pai para que as pessoas possam conhecê-lo. Por isso podemos ler lá em Apocalipse algo relatado por João que ele ouviu e que é muito importante entendermos. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, que diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Logo no versículo 13, ele diz assim: então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão de seus trabalhos, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. O que temos que entender ou o que precisamos compreender nisso tudo? Precisamos entender uma coisa muito importante. Nós não vivemos e nem podemos viver segundo o pensamento natural, segundo a maneira normal que pensávamos e que é normal dos homens, das pessoas pensarem. Pensamos no aspecto natural quando buscamos a nossa salvação, quando buscamos nos livrar do sofrimento, dos problemas, das dificuldades, e fazemos isso de qualquer maneira, ou seja, com o intuito de nos salvar. Agora, quando conhecemos a Deus, quando compreendemos a sua vontade, quando aprendemos como devemos viver, entendemos que os sofrimentos, as tribulações, as lutas têm um só propósito: o nosso aperfeiçoamento, de maneira que sejamos conduzidos à santificação para revelarmos o Pai neste mundo. Quando entendemos isso, fica mais fácil viver o Evangelho. Fica mais fácil viver o reino de Deus, fica mais fácil compreender a vontade de Deus. Pai revela quem Ele é, revela das suas virtudes, quando envia seu Filho para morrer em nosso lugar, para que por intermédio dele alcançássemos a reconciliação e a salvação. Jesus faz da sua vida uma oferta, mesmo que a sua vontade diga ao contrário, como a gente ouve e sempre repete. Ele no jardim, ele pede ao Pai para livrá-lo daquela hora. Mas mesmo colocando isso diante do Pai, ele diz que está disposto, que se oferece para fazer a vontade do Pai. Assim é as nossas vidas. É isto que nós precisamos entender. Mesmo que tudo em nós clame para que a gente seja liberto ou livre de uma determinada situação, nós precisamos aprender a nos submeter à vontade do Pai. Isto é o que nós precisamos entender e compreender.
Porque quando nós fazemos isso, na realidade estamos negando a nós mesmos, negando a nossa vontade, negando o nosso querer, tomando a cruz como instrumento de morte e seguindo o modelo que Cristo deixou para nós. Por isso, os sofrimentos, as lutas, ou até mesmo a perspectiva de morte, representa para nós a possibilidade de vida. Pois se morrermos, podemos ficar tranquilos, que voltaremos para casa. Voltaremos para o descanso com o Senhor, no Senhor, livres completamente de toda essa realidade em que vivemos. Pois neste corpo, neste mundo, padeceremos sempre as lutas, os sofrimentos, as dores e as dificuldades, mas precisamos aprender a reagir como o nosso Senhor, para que Ele seja visto em nós e, através das nossas vidas, alcancemos assim as pessoas, conduzindo-as à reconciliação com o Pai. Que possamos entender essas coisas, que possamos compreender a vontade de nosso Deus e nos sujeitarmos à sua vontade, para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.